Olá, olá você de casa, mais uma vez eu invado teu celular, tua televisão com assuntos relevantes. E hoje, como toda terça-feira, vamos tratar de assuntos ligados ao desenvolvimento humano, à postura, a uma qualidade de vida melhor. E ela que é especialista, consultora organizacional e coach, mais uma vez aqui nos estúdios do LTV, doutora Elizabeth Queiroz. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Vamos falar de uma coisa que você de casa tem, eu tenho, ela tem, todos temos, e vamos procurar equilibrar isso no nosso dia a dia e na tomada de decisões. O famoso medo. O que seria esse medo, doutora Elizabeth? De onde vem esse De onde medo, vem não esses é? medos da gente, né? O medo, se por um lado ele é importante, por outro lado também ele determina a vida da gente por uma situação até de insucesso. Então tem estudos que mostram que o medo é um dos maiores, se não o maior obstáculo para quê? Para o sucesso, para a felicidade e também para o desempenho tanto pessoal como profissional. E quem não tem medo? Você já começou dizendo isso. Quem não tem medo? Todos nós temos medo. A criança também tem medo ao nascer, mas o medo que olha só, o medo que a criança tem, ela só tem 2 medos ao nascer. Ela só tem o medo de cair, porque pode fazer um teste com uma criança, é só o medo de cair e o medo de barulho. Pode observar que a criança recém-nascida, se fizer um barulho, ela vai assustar. Mas ali não é o medo consciente, é o medo do sistema nervoso. Então nós podemos dizer que o medo é algo irracional? Sim e não. Então, ele é irracional quando é de algo abrupto, por exemplo, o nosso sistema nervoso do animal, qualquer que seja o animal, por que a cobra pica a nossa perna? Ela não corre atrás de nós. Simplesmente nós pisamos na cobra e ela vem lá e pica, né? Então, isso aí é o quê? É da defensividade, da defesa. Então, é o medo da defesa. Nós também temos ou reagimos diante de uma defesa. Ação-reação. Ação-reação. E o que acontece ali na hora, o que acontece com a questão do medo? A cobra com medo nos pica. E também nós, com medo da cobra, matamos a cobra. Mas assim, é que a questão do medo, que eu quero dizer é que o medo, mesmo esse provocado já do sistema nervoso, né? Que somos répteis, bateu, a gente vai sentir mesmo. E eu não vou longe não vou falar de dar aqui uma pancada no outro, de algo físico não. Vamos falar do emocional. Se nós estamos aqui conversando, alguém fala para mim algo que eu não gosto, a primeira coisa, aqui é o medo, que é o medo quê? Ah, mas eu não tive medo, eu fiquei com raiva. Não, é porque eu tive medo, sabe de quê? Da imagem, da minha imagem, porque aqui eu preservo a minha imagem. Na medida que a pessoa falou uma coisa que atinge a minha imagem, imediatamente, essa hora eu deixo de ser racional. Porque aí é o meu sistema nervoso, porque às vezes até uma pessoa, porque a pessoa imediatamente vai lá e mata o outro, ele mata na raiva. Porque se fosse no racional, ele pensaria alguns minutos, ele não faria aquilo. Então, qual é o mal que o medo faz ali? Nos faz neste caso que eu estou explicando? Por conta da ação imediata, mas ele faz o mal porque quando eu tenho medo, meu cérebro paralisa nesse momento. O cérebro paralisou, o que acontece? Nós não pensamos. Agimos por impulso. E aí nós agimos por impulso. E deve ser isso, doutora Elizabeth, que de repente acarreta uma série de questões depois do medo, né? A insegurança, a ansiedade. Porque eu com medo, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo de não me relacionar, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de perder um bem. Então vai desencadeando vários fatores que o medo é o protagonista disso, né? Exatamente. O medo também é responsável pela a maior parte realmente das doenças psicossomáticas. Elas advêm do medo. Então assim, eu tenho medo disso e eu vou somatizando, aí eu tenho medo disso, né? De tudo eu tenho medo. Aí eu tenho medo de reprovar. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de ter filhos. Eu tenho medo então eu tenho medo de tudo. Se eu tenho medo de tudo, o que eu vou fazendo comigo mesmo? Eu vou paralisando. E se eu vou paralisando, eu vou deixando de ter o quê? Eu vou ficando triste, olha a questão da felicidade. Eu vou ficando triste, eu vou deixando de produzir. Tudo que se lê sobre empreendedor, sobre empreendedorismo,
ele traz a questão do medo. Porque ele diz o seguinte: o empreendedor não tem medo de arriscar. Ou seja, uma das características do empreendedor é correr riscos. Quem não corre risco não produz, porque tudo que nós vamos fazer é risco. Eu estou sentada nessa sala, nós estamos todos aqui. Nós temos risco aqui? Temos. E por isso nós não vamos entrar nessa sala e não vamos fazer esse programa? Viver é um risco, né? Pronto. Viver é um risco. É o risco de morte. Exatamente. Eu quero falar do Deming. Deming foi um americano que na década de 60 e na década de 70, ele sai dos Estados Unidos e vai para o Japão, tirar o Japão do pó. E ele foi como um grande consultor. E Deming até criou um mantra para que todos os funcionários que ele trabalhava com grandes e grandes empresas, com o próprio Estado mesmo. Ele criou a frase: afaste-se do medo. Então esse era mantra. Eles falavam o tempo inteiro, tudo que ia fazer, afaste-se do medo. E aí na verdade foi o crescimento dos Estados Unidos nessa época, graças ao trabalho do Deming. Ele é um grande cientista, mas eu fiz questão de falar porque ele mesmo disse. Aí ele disse assim que o medo, ele que trouxe uma definição voltada aqui, né, para a questão do trabalho. Ele definiu na questão do trabalho que o medo é assim, ó. Eu estou em um trabalho que eu tenho a liberdade de fazer tudo o que eu penso e acho que deve ser feito sobre o meu trabalho. E que ninguém, olha só, e que ninguém vai me criticar e também eu não vou ser demitido. Essa era a frase que ele trazia. Por quê? Porque ele estava trabalhando com engajamento de pessoas, com engajamento de equipes. E já era líquido e certo que o medo inibe. E se o medo inibe, vamos trabalhar então esse medo. E ele trabalhou com mantras, não precisou de nenhum medicamento, precisou de comportamentos, inclusive do próprio gestor. Para dar uma equilibrada nesse medo, doutora, será que existe a opção também ligada à fé? Muitas das pessoas, elas, por exemplo, em momentos que têm o medo, ou medo de um assalto, ou medo de perder o emprego, ou medo de um resultado de um exame médico, elas recorrem muito à fé. Qual é essa relação do seu ponto de vista? Sim, o medo, eu vou lembrar uma passagem também da Bíblia, concordando com o que você acabou de dizer aqui. Tem uma frase, não é uma frase, né? A gente fala que é um capítulo lá, enfim, que diz que naquele momento que Jesus Cristo anda em águas e que ele pede também que os apóstolos caminhem sobre as águas. E de repente ele começa a andar e começa a afundar. O que ele disse para ele? Homem de pouca fé. Ele disse o seguinte: você só está afundando porque você não tem fé. E o que era que ele estava? Ele estava com medo. Então ele disse: tenha fé, ou seja, supere o seu medo. Então essa questão da fé ajuda, mas muito, faz cura inclusive, né? A pessoa que tem fé, ou a fé em Deus, ou é a fé na própria cura dela, que é o acreditar. Isso na psicologia, hoje tem a psicologia, hoje não, muitos anos tem a psicologia positiva. Então, a psicologia positiva traz exatamente isso. É você acreditar no que é bom, no que é correto, e as coisas vão acontecer diferentemente do que pensa negativo. Se eu penso que vai dar errado, e quem disse isso? Ford já dizia isso. Se a pessoa disser que ela consegue. Mas se ela disser que ela não consegue, ela também está certa. Porque ela não vai conseguir, porque ela já acredita que ela não consegue. E aí ela não consegue, por que ela não consegue? Porque ela tem medo de tentar. Então percebe que medo é um comportamento. Pode a pessoa ter consciência disso ou não, mas é o medo. E o medo, ele é presente em vários momentos da nossa vida. E como eu falei anteriormente, ele acarreta inclusive relações profissionais, interpessoais. Tem um livro que eu gosto de indicar, até vou falar para vocês de casa, chama Gente Tóxica. Foi um divisor de águas na minha vida. Ele trata de você conseguir refletir sobre comportamentos do outro para ver se ele tem algum grau de toxicidade, se é que pode chamar assim, para você.
Então você começa a olhar o outro com um pouco mais de paciência, tolerância, compreensão e perceber o mal que ele pode fazer para você. Isso, tem agora, até estou fazendo um curso que é nessa área também de trabalhar o comportamento humano, mas para melhorar também, me melhorar cada vez mais enquanto ser humano, enquanto pessoa, que é baseado na física quântica, que hoje o nome constelação, tem a constelação familiar, mas hoje já tem para o judiciário, que trabalha muito com essa, já vem trabalhando com essa questão, que isso que você acabou de dizer aqui é um dos pontos que é trabalhado. Então, por exemplo, se eu olho para uma pessoa e sinto que não está tendo ali uma empatia, eu tenho que olhar para a pessoa e pensar, é uma frase, eu te vejo. O eu te vejo é no sentido assim, que a energia está comunicando para a pessoa, o que o eu te vejo eu te valorizo, eu te reconheço, sabe, é o pertencer, chama de também, da onde a gente fala do pertencer. Toda pessoa precisa pertencer. Então, o pertencimento, ele vem da aceitação da condição. Então, eu pertenço olha só, eu tenho o meu pertencimento de mãe, meu pertencimento de filha, porque se eu não sentir isto, a probabilidade do relacionamento não dar certo, mesmo seja com o filho, mesmo seja com a família, é muito grande. Então, é isso. A questão dos relacionamentos, ou a questão, né, que é de olhar para o outro e tentar entender o outro, porque eu vim na linha do entendimento, e de transmitir uma energia positiva, é exatamente fazer o que você disse aqui. Eu tenho que olhar para a pessoa e tenho que sentir o olhar da pessoa. Dependendo do que eu sinto do olhar da pessoa, eu posso passar uma energia para essa pessoa se eu tenho consciência disso. E conforta até o meu medo, né? Esse conforta totalmente. Então, realmente, para dizer o seguinte, o medo tem várias formas de trabalharmos o medo. Só precisamos ter consciência que aquela atitude nossa, naquele momento, foi uma atitude de medo. Então, pedir para um funcionário, né, um colaborador, fazer alguma coisa, e a gente fala, mas essa pessoa resistente. O resistente tem medo de não cumprir o prazo, tem medo de não fazer bem feito. Mas só faz mal feito quem tentou fazer. Quem não fez, não pode fazer bem feito, nem mal feito, não tem nem a chance de fazer mal feito. Então, é mínimo isso, não é? Eu falo assim, é bem rudimentar até falar sobre essas coisas, mas esses comportamentos simples, esses sintomas simples, é que nos impede de alcançar o que nós estamos buscando. Os resultados das nossas metas, a melhoria dos nossos relacionamentos, enfim, é simples assim, não tem nenhuma... Simples assim, desde que tomemos consciência disso e que busquemos reconhecer que nós temos os nossos medos. E você que está em casa, não tenha medo de seguir a gente, é super fácil, é só clicar aqui, ó, no inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber no teu celular os nossos vídeos. Queria mandar um abraço para Fabrícia Dutra, lá de Fortaleza, entre outras pessoas que elogiam o trabalho da doutora Elizabeth, aqui as nossas conversas semanais sobre desenvolvimento humano, que a gente possa estar ajudando essas pessoas, né, doutora Elizabeth, a refletirem, a ter uma postura melhor de vida. O pessoal da psicologia da universidade também lá de Fortaleza, da Unic, eu recebi e-mails também. Agradecer também em nome da senhora, que toda semana está aqui para esclarecer esses assuntos tão relevantes, né? Obrigada. E não tenha medo, já finalizou, mas assim, e não tenha medo de continuar mandando os e-mails, de continuar comunicando. E também não tenha medo de ficar nos assistindo 5, 6, 7, 8 vezes. Obrigada. E eu vou deixar uma pergunta no ar. O medo tem tratamento e tem cura? Então responde, doutora Elizabeth. É o assunto da próxima terça-feira aqui no LTV. Fica com a gente, que aqui só tem assunto bom. Até mais!